Vendas é uma atividade que todos nós fazemos. Fazemos em casa, fazemos nas empresas, mesmo não trabalhando profissionalmente com vendas, mesmo não pertencendo a um departamento comercial de uma empresa, nós estamos vendendo o tempo inteiro. Nós vendemos ideias, vendemos produtos, barganhamos o que vamos fazer no fim de semana, seja com nossa esposa, com maridos, com filhos. Vendemos também o nosso carro quando queremos trocar. Então nós vendemos ideias, vendemos produtos, vendemos serviços, profissionalmente ou não. Vendas é algo que está na vida de cada um de nós. E o que é interessante é que vendas é uma atividade que a maioria das pessoas, inclusive os profissionais de vendas, eles aprendem se virando ou seguindo o exemplo dos outros. Nós temos pesquisas com milhares de profissionais de vendas em que a forma que eles aprenderam a vender foram essas duas. Então, enquanto outras atividades, área tributária, tecnologia da informação, recursos humanos, o próprio marketing, medicina, eletrônica, nós estamos aí na era do foguete, do avião a jato, das comunicações sem fio. Hoje a gente está falando aqui, daqui a meia hora isso aqui está no Facebook. Vendas como preparação, como metodologia, continua na Idade das Pedras. E aí o que nós percebemos são equipes comerciais totalmente operando com uma produtividade baixíssima, totalmente mal aproveitadas. E gerando custos para a empresa por oportunidades perdidas que muitas vezes são latentes, não estão sendo percebidos. Mesmo porque se acredita que os resultados obtidos são o que dá para obter. Profissionalizar, colocar técnica, colocar processo numa equipe comercial e não simplesmente fazer com que eles aprendam por conta própria e cobrem o resultado no final do mês, é algo que transforma o resultado de uma empresa. A venda consultiva, ela é uma venda que, diferentemente da venda transacional, que é a venda tradicional, que é a venda que a gente conhece, onde o profissional, o executivo de vendas, ele tem um foco no cliente e não simplesmente nele. Ele não está simplesmente preocupado com o pedido que ele tem que tirar naquele cliente, ou com a meta que ele tem que cumprir no final do mês, mas sim com as necessidades daquele cliente que ele está visitando, daquela pessoa ou empresa com a qual ele está tendo contato. E muitas vezes necessidade que o próprio cliente não se dá conta que tem. Então o vendedor consultivo, ele se torna um consultor do seu cliente, onde ele vai ajudá-lo a perceber necessidades e vai ajudá-lo a atender, a ter essas necessidades atendidas. A partir do momento em que eu visito uma pessoa com foco no que essa pessoa precisa, inclusive aquilo que ela não se dá conta do que precisa, eu passo a ser percebido pelo meu cliente ou pelo meu prospect de uma maneira totalmente diferente. Ele começa a ver em mim, a perceber em mim uma pessoa que está preocupada com ele e não comigo. E aí ele começa a se abrir e a relação se transforma. Então, a relação numa venda consultiva chega a um ponto, quando ela é puramente consultiva, que o cliente me chama para compartilhar comigo decisões estratégicas que ele vai tomar e pedir a minha opinião sobre isso. É totalmente diferente de eu simplesmente ser comprado, que é o cliente me chamar, falar, olha, eu preciso disso, eu apresento uma proposta e ele compra. Como um exemplo clássico, imagina você indo abastecer o seu carro num posto de gasolina, você para ali do lado da bomba e pede para a pessoa colocar R$100 de combustível. Ele coloca e você vai embora. Ele vendeu, o frentista, o dono do posto ali, vendeu ou foi comprado? Na realidade, ele foi comprado. A venda consultiva envolve eu
realizar uma venda através de levantar percepções para aquela pessoa que ela nem tinha se dado conta e fechar um negócio que vai atender às necessidades dela. E fazendo com que ela tenha como ganho muito mais do que o preço que ela pagou pelo produto. Ou seja, se ela não tivesse comprado, ela teria perdido. Sai muito mais barato ela comprar. E eu, como um consultor do meu cliente, vou levar para ele, vou trabalhar com ele esse negócio. O que eu considero interessante do conceito da venda consultiva, da consultividade na venda, é que ela desmistifica aquele conceito antigo do vendedor que vendia qualquer coisa para qualquer um, do vendedor que vendia areia no deserto, vendia gelo para esquimó. Consultividade não é nada disso. Aliás, ele parte muito do conceito de que eu vou descobrir o que você precisa e juntos nós vamos trabalhar de forma a você ter as suas reais necessidades atendidas. Isso é sustentável. Eu posso, inclusive, numa visita consultiva, chegar para você e falar, olha, eu não tenho o produto ou o serviço que atende a sua necessidade. Talvez eu não pegue aí aquele pedido, mas eu mantenho o cliente. E a gente trabalha muito com o conceito de valor de vida, o lifetime value. E isso é o que gera sustentabilidade para clientes e para fornecedores. O vendedor consultivo, ele é um alavancador de negócios. Porque muitas vezes ele é chamado para vender um determinado produto e ele consegue ampliar a percepção do cliente ou trabalhar com o cliente de forma que muitas vezes esse negócio inicial se amplie de uma forma benéfica para o seu cliente. Então ele é, sim, um alavancador de negócios para a empresa para a qual ele trabalha e um proporcionador de soluções para quem ele está vendendo para o seu cliente. É o famoso ganha-ganha, o que torna a atividade dele sustentável. E outra coisa interessante é que quando esse vendedor consultivo ele começa a navegar em assuntos ou em particularidades ali, ou em necessidades que não eram as conscientes, as presentes do cliente, ele está tendo um tipo de conversa, um tipo de relação que a maioria dos concorrentes dele não está tendo. Quando eu sou chamado para um cliente que me coloca uma situação e eu trabalho simplesmente aquela situação que o cliente me colocou, eu estou junto com todo o resto da concorrência. Já quando eu ajudo o cliente a perceber de uma forma mais ampla a sua situação, muitas vezes eu fico sozinho. E é como se eu eliminasse a concorrência. Os ganhos para a empresa que tem uma equipe consultiva são fantásticos. É bastante interessante essa história de eu ir num cliente que me chama para uma determinada necessidade e conversando com ele, ele percebe outras necessidades. Por exemplo, eu vou citar um produto que é o meu produto. Nós trabalhamos com desenvolvimento de equipes comerciais. E muitas vezes nós somos chamados em empresas interessadas em contratar um treinamento de vendas. E a necessidade do cliente não é de um treinamento de vendas. A necessidade dele é ter uma equipe que gere resultados melhores. Ter uma equipe que aproveite todas as oportunidades de mercado. Essa é a necessidade dele. E muitas vezes isso vem através de um processo de desenvolvimento dessa equipe comercial e não simplesmente de um treinamento de vendas. Eu, como um vendedor consultivo, eu vou procurar, antes de mais nada, entender qual é a situação do meu cliente. Quanto ele está vendendo, como é que é a equipe comercial dele, quantos profissionais de vendas tem, quais são os mercados, as metas em que eles têm, aonde eles atuam. Depois eu vou trabalhar para entender o quão satisfeito ele está com esse momento e o que ele está buscando. A partir daí que eu consigo levantar todas essas informações, eu já começo a ajudar o meu cliente a ter percepções de satisfação e de possibilidades que ele necessariamente não teria se eu simplesmente tivesse ido lá e conversado sobre o treinamento. Se eu simplesmente estivesse interessado em vender um treinamento de vendas para ele.
E a partir daí eu posso começar a oferecer, sim, um treinamento de vendas, sim, mas eu também posso oferecer um processo continuado, onde eu vou incorporar o gerente de vendas dele a esse processo, onde eu vou ajudar o gerente de vendas dele a acompanhar a sua equipe pós-treinamento. E com um resultado que aumentaria as vendas apenas com treinamento, ele pode aumentar muito mais as vendas ou a margem com um acompanhamento pós-treinamento e que eu vou estar junto do gerente dele e da equipe dele, proporcionando essa continuidade do que já foi obtido no treinamento, não deixando que aquilo morra. E o meu cliente nem tinha imaginado, nem tinha pensado nisso. E ele pode acabar tendo uma operação com resultados melhores ainda.